E é meu prazer, minha alegria, privilégio, poder estar aqui com você nessa manhã, compartilhando um pouco da palavra do nosso Deus. E eu queria orar por esse momento, pedir a Deus que fale conosco, que a palavra de Deus possa encontrar um solo fértil no nosso coração. Vamos fazer isso? Senhor, nós queremos colocar em Tuas mãos, Senhor, esse momento que viveremos juntos aqui. Queremos pedir que, de uma maneira especial, o Teu amor, a Tua graça, possam repousar sobre os nossos corações, ó Pai. Que a Tua palavra eterna seja proclamada nessa manhã. E que a reação do nosso coração seja acolher, crer, desejar, praticar a Tua palavra, Senhor. Que seja uma manhã assim, do Senhor falando conosco, Pai. E inesquecível para a nossa alma. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na segunda mensagem da série De Volta à Cabana, e o tema de hoje é Encontrando Deus em Meio à Dor. Você precisa se lembrar que na semana passada nós conversamos aqui sobre a questão do sofrimento. E um dos exercícios assim de reflexão nessa semana foi diferenciar o que é dor e sofrimento, porque as coisas estão interligadas, estão, de certa forma, relacionadas, e nós não gostaríamos de falar novamente sobre o tema que já foi falado na semana anterior, né? Então, eu me lembrei de 2011, nós nos mudamos para Connecticut, para o estado de Connecticut, nos Estados Unidos, em 2010. Em 2011, nós tivemos a visita do furacão Irene. E é interessante porque nunca, assim, raramente na história dos Estados Unidos, um furacão consegue romper as barreiras que existem ali no estado da Carolina do Norte, da Virgínia. Ele nunca vem para o Nordeste, mas havia um fator especial. A gente estava morando, né, em Connecticut. Então, o furacão veio para a gente ter a sensação do que era o furacão. É interessante, né, que as pessoas ficam desesperadas, a televisão não fala de outra coisa, a gente fica apavorado e eles começam a falar grau 5, grau 3, grau 2, você vai para o Google para entender o que aquilo significa, coloca madeira na janela, compra toda a água que você puder comprar no supermercado, aquilo é uma loucura, até pasta de dente acaba no supermercado. Parece que é assim, aquela coisa do vai acabar o mundo e a gente precisa estocar a casa, e é assim que você fica se preparando para aquele evento natural, terrível, enfim. Até que, como tudo que acontece nos Estados Unidos, com hora marcada, no dia marcado, no minuto marcado, vem o furacão. Nós nos reunimos em casa, fiz uma oração com os meninos, pedi perdão para a Ana, nós resolvemos tudo assim, eu tinha que resolver, vai que morre, né? Quero chegar, pelo menos quando chegar diante do tribunal do Senhor, eu falo, Deus, fiz o que dava para fazer lá, está tudo certo. Bom, enfim, nos escondemos no porão, no basement de casa, fechamos tudo lá e ficamos assim, em silêncio, esperando o furacão. A espera é um negócio terrível, né? A expectativa daquela acontecimento, daquele fato é terrível. Muito bem, anoiteceu, os ventos foram ficando mais fortes, o furacão, de fato, chegou à nossa vizinhança. E assim, num ato de coragem, eu nunca tinha visto um furacão, eu sou meio curioso, né? Eu falei, será que eu vou passar por um furacão de novo na vida? Eu falei, Ana, eu vou subir para ver como é que é isso, né? A Ana falou, não vai não. Eu falei, não, eu vou lá para ver como é que é. Enfim, subi, não num ato de coragem, acho que foi mais bobeira do que coragem. Fui para a parte de cima da casa e assim, a porta de vidro, fiquei observando aquela tempestade. Quando eu era criança, minha mãe fazia isso comigo. Ela me botava na janela para eu não ter medo da chuva. Ela ficava dizendo, que linda chuva, não é? Olha que presente de Deus. E eu me acostumei a amar a natureza por conta assim, da minha mãe não me colocar medo desses eventos naturais, porque são todos eles provocados pelo próprio Deus. É graça de Deus, é criação de Deus, mesmo um furacão. E num ato assim de meio que até infantil, eu abri a porta para ouvir o barulho do furacão e saí para a varanda. E fiquei absolutamente extasiado com aquele momento. Nós morávamos num lugar, numa casa no meio de uma reserva florestal,
e ouvir os barulhos dos galhos se quebrando, das árvores se contorcendo. O barulho do vento é ensurdecedor. E eu fiquei ali por uns 15 minutos e parecia que o furacão tinha uma voz. Ele queria dizer alguma coisa. É um som indescritível. Quando, então, eu achei que eu estava correndo risco ali, voltei para casa, voltei para o porão de casa, em paz, tranquilo. O grande problema não foi a tempestade. Foi o outro dia. O que o furacão provocou. Nós ficamos 14 dias sem energia elétrica. Os meninos ficaram 2 semanas sem ir para a escola. Eu trabalhei assim muito para conseguir tirar os galhos todos os detritos que aquele furacão proporcionou ali no quintal da nossa própria casa. Né? A rua demorou a ser desobstruída para a gente poder sair de casa. Se eu pudesse fazer uma relação entre o sofrimento e a dor, o sofrimento é o furacão em si, é o vento, é a situação, é a situação que vem e de maneira assombrosa e avassaladora toma conta de tudo, gera barulhos ensurdecedores na vida, na alma, na nossa existência, e a dor é o produto do furacão, é o produto do sofrimento. São os resultados que sobram na alma da gente após um evento central como esse que eu narrei para você. Se eu pudesse, então, lançar um pressuposto a respeito da dor no início dessa reflexão, eu diria que a dor é o resultado do sofrimento. Como um furacão que deixa um rastro de destruição, o sofrimento também deixa suas marcas. A dor é o que resta no coração daquele que enfrentou o sofrimento. E veja bem, e foi por ele nocauteado. Ele enfrentou o sofrimento, mas o sofrimento o atingiu. O produto do sofrimento é a dor. É interessante que no filme A Cabana, isso se manifesta de maneira mais assim evidente na vida do Mackenzie Allen Phillips, o Mac, no momento que ele recebe aquele bilhete enviado por Papa ou Papai. Se você lê o livro, Papai, se vira o filme, Papa. É interessante que o bilhete diz assim, já faz um tempo. Por que faz um tempo? Porque se você se lembra do começo do filme, do começo do livro, na sua relação com aquele ser que representa lá no filme Deus, Deus já estava presente. Antes mesmo que ele o percebesse. É interessante isso, não é? E antes de qualquer coisa, né, assim, eu queria até lançar uma nota antes de discutir isso em si. Eu tenho acompanhado assim discussões na internet a respeito da cabana e assim alguns teólogos dizem, mas aquela representação da Trindade não é a representação bíblica. E de fato, eu queria só fazer um esclarecimento. O livro e o filme são uma ficção. Não é um tratado teológico sobre a Trindade. Então, se a gente quiser discutir o que é a Trindade, a gente precisa ler a palavra de Deus, não assistir a cabana. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você sabe do que trata a cabana? Por que ela comunica com as pessoas? Não é porque ela revela Deus, não é isso. Mas é porque ela trata do sofrimento. Eu acredito também que há maneiras distorcidas de se encarar quem Deus é, tanto no livro quanto no filme, mas essa não é a discussão. A discussão é o que está no cerne da questão. E no cerne da questão está um pai que perdeu uma filha de maneira trágica. A discussão aqui não é sobre Deus, a discussão é sobre a dor e o que a dor provoca no coração. E a nossa tentativa aqui é responder o que Deus fala. O que Deus responde na sua palavra a respeito da dor humana. Então, já faz um tempo. Deus esteve sempre presente, senti sua falta. Estarei na cabana no fim de semana que vem, se você quiser me encontrar. É interessante que a cabana, geograficamente, é o espaço da dor. Emocionalmente, é o lugar da concretização da tragédia, do sofrimento. É o lugar por onde passou o furacão. E Deus se manifesta a partir do centro da dor daquele homem. Deus fala a partir da dor, ele fala para o cerne da questão. No livro, a página 41, o autor diz o seguinte:
Mack dizendo, né, na narrativa, será que Deus escreve bilhetes? E por que na cabana? O ícone de sua dor mais profunda. Certamente, Deus teria lugares melhores onde se encontrar com ele. Um pensamento sombrio chegou a atravessar sua mente. O assassino o estaria provocando, ou atraindo para longe com a intenção de deixar sua família desprotegida. Talvez fosse somente uma brincadeira cruel. Mas por que estava assinado papai? Havia ali, então, uma tensão no seu coração. A dor fez nascer de novo o sofrimento. A dor que estava engavetada, que estava camuflada a partir da sua própria depressão, a partir da sua tristeza, o entristecimento dos seus relacionamentos. A dor que estava escondida numa gaveta profunda da alma, por conta desta provocação, veio para fora. E é interessante que, muitas vezes, nós lidamos assim com as nossas próprias dores. Nossas dores ficam assentadas no mais profundo da nossa alma, escondidas em compartimentos que a gente não tem coragem nem de olhar, mas de repente um gatilho traz para fora toda a dor. Um gatilho traz para fora de novo todo aquele sentimento. E talvez na sua alma você diga, não é possível que eu estou sofrendo tudo isso de novo. Não é possível que essa situação é recorrente, ela veio novamente a permear a minha mente, o meu coração, minha família, meus relacionamentos, minha casa. A dor tem o poder de fazer isso, de ressuscitar sensações e sentimentos que nem sempre são bons. Aliás, na maioria das vezes trazem de volta o furacão, o sofrimento. A dor tem o poder de nos deturpar por dentro. É isso que a dor faz. Ela engana os nossos sentimentos, polui a nossa mente, nos faz tomar decisões equivocadas. Nós agimos a partir da dor. A dor desfigura o ser humano, embrutece, deturpa os sentimentos, o faz errar o alvo, o faz perder relacionamentos, o faz romper relacionamentos, ou também o faz assimilar relacionamentos que não são nada funcionais, disfuncionais. A dor impede que a pessoa veja os fatos como eles realmente são. A dor pode causar tristeza. E o apóstolo Paulo, na palavra de Deus, diz que a tristeza só tem dois caminhos no coração humano. Ou a tristeza gera arrependimento, ou gera morte. Ou a tristeza nos conduz para o arrependimento, ou ela nos conduz a rupturas, a morte espiritual, em alguns casos, até mesmo física. É interessante que o Mack enxerga o mundo a partir da sua dor. As lentes que ele usa para enxergar a história são de fato o produto daquilo que aconteceu na sua vida. Sua dor o conduz. Cria em seu coração barreiras terríveis com relação ao outro, com relação a ele mesmo, com relação ao próprio Deus. Essas barreiras se tornam intransponíveis, não há o que seja feito, e os resultados são terríveis. Se eu pudesse definir aqui, então, o que é dor? Dor é desordem, é desconforto, é desgosto, mágoa ou pesar. É a sensação de que algo não está bem, é o incômodo, a falta de prazer. A dor é sempre subjetiva, cada um tem a sua. E associa a experiências relacionadas com lesões nos primeiros anos de vida. A dor é uma sensação, mas pode ser também um sentimento. A dor pode ser aguda, repentina. É o dedinho do pé que insiste em encontrar quinas na casa. Quinas que não existiam, mas que de repente você as descobre, porque o seu dedinho insiste em as encontrar. E por causa daquela pancada, a dor repentina toma conta da sua vida. É assim com o nosso corpo, é assim também com a nossa alma. Há dores que são repentinas, agudas, há dores que são crônicas. Doem assim por semanas, meses, anos até. Estão relacionadas a doenças crônicas. Na alma, a situações crônicas. Tem uma duração
prolongada e pode se estender na vida. Essa dor crônica está sempre associada a um processo gerador da dor. A dor pode ser recorrente. É aquela dor assim que de vez em quando você sente. Sabe enxaqueca? Tem dia que você acorda, está tudo bem, você dormiu bem, aí você acorda, e aí vem aquele sentimento no seu coração, hoje eu vou ter enxaqueca. Já aconteceu isso com você? Hoje ela vem. A dona enxaqueca vai me... E você começa, você já toma o remédio antes da dor. Já fez isso ou não? 2 Neosaldinas, tal, já para garantir que... Enfim, é recorrente, você sabe que as tem. Né? É aquela, você assim, olha para uma caixa e pensa, eu preciso carregar essa caixa desse quarto para outro quarto. Mas você sabe, no fundo do seu coração você sabe que você tem condições de carregar aquela caixa, mas que vai doer depois. É aquela caminhada que você exagera. Você nunca caminha, mas você vai caminhar e você se acha um atleta e depois fica 3 dias tomando Dorflex com dor no joelho. Recorrente, você sabe que as tem. Na alma é a mesma coisa. Há situações que você percebe que vão trazer dor a você, que vão provocar dor ao seu coração. Há conversas que são difíceis mesmo. Há situações que são complexas mesmo, são fontes geradoras de dor na vida, dores recorrentes. Interessante. A poesia também trata da dor. Aliás, não há nada mais interessante do que a poesia tratando da dor. Fernando Pessoa diz, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente. Ele finge ter uma dor que de fato é uma dor que assolou a sua alma. Interessante. O Chico Buarque também diz assim, ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça. Raro isso nos nossos dias, não é? Inútil dormir. Por quê? A dor não passa. É aquela dor recorrente, você acorda e ela está ali, acompanhando você. O sentimento não sai, a dor não sai. Não adianta dormir, não adiantam analgésicos, não adianta entretenimento, não adianta ir para o shopping, não adianta enganar a alma, não adianta o prazer exagerado que tenta se viver, não adianta. A dor é inútil, a dor não passa. O entretenimento distrai, o dinheiro distrai, as compras distraem, as viagens distraem, mas a dor não passa. É inútil dormir. É isso que o Chico Buarque, é assim que ele trata a questão da dor. E um poeta mais recente, o Renato Russo, diz assim, até bem pouco tempo atrás, poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? Tudo é dor. E eu acho que ele é profético quando ele diz isso aqui. Ele acerta na mosca, porque ele diz assim, e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Toda dor vem dessa luta humana de não sentir dor. E quando o ser humano luta para não sentir dor, ele se coloca no centro da existência. E sua existência passa a ser hedonista, narcisista. A existência é para ele mesmo, é egoísta. Ele vive para ter uma vida melhor. E se ele vive para não sentir dor e para ter uma vida melhor, ele pode até causar dor nas pessoas. Ele pode até romper relacionamentos. Ele pode até tomar decisões que são graves. Mas ele não vive para o outro, de qualquer maneira. O objetivo da sua vida é não sentir dor. E ao lutar contra a dor, ele é também afetado por aquilo que foge. Interessante que o Larry Crabb, que é um psicólogo que eu gosto muito e assim tento ler tudo que ele escreve, num dos seus livros, tratando sobre a questão do sofrimento, ele ensina assim, no mundo de hoje, temos nos afastado da busca de Deus para uma procura de nós mesmos. O amor próprio tem se tornado a mais alta virtude e o autodesprezo o maior pecado. O grande problema dos nossos dias é que o ser humano deixou de buscar a Deus para buscar a si mesmo. E ao buscar a si mesmo, a maior virtude que ele passa a ter na vida é amar a si mesmo.
E o maior pecado da sua vida é o autodesprezo. Ele caminha entre esses dois polos da vida. Ora, ele se vê como a melhor pessoa do mundo, ele se vê como o centro da existência, ele se vê como a fonte assim geradora de alegria para a vida dos outros e também o maior receptor de alegria, ou seja, o mundo precisa funcionar para ele. Ou ele caminha desse polo para o outro, de achar que ele não é absolutamente ninguém, que ele não vale nada, que o que ele faz não conta. E ele caminha entre esses dois polos, do amor próprio, da busca pelo amor próprio e também a busca pelo autodesprezo. Nesse sentido, o Larry Crabb desfaz essa teoria, dizendo que no cerne da questão não está nem o amor próprio e nem o autodesprezo. Está a busca, o fim principal da vida. E aqui, para o Larry Crabb, o grande problema, gerador da dor nas nossas vidas, é que nós deixamos de buscar a Deus e passamos a buscar a nós mesmos. Nós nos tornamos nossos próprios deuses, aqueles que definem o próprio rumo da vida. E a gente vive a partir do desejo e da realização do desejo. O prazer. O problema é que quando a sua dor dita as regras, as pessoas têm a tendência de perceber a vida a partir das lentes da sua própria dor. A dor é o resultado do sofrimento, que deturpa a visão que a pessoa tem de si mesma, das circunstâncias e do próprio Deus. Sentir-se melhor tornou-se mais importante que buscar a Deus. Você sabe qual é o problema? As pessoas querem sentir-se melhor mais do que conhecer a Deus. E aí, ela percebe que há feridas da infância que o tempo não cura. Há eventos e feridas da infância que o tempo não cura. Há feridas que as atividades religiosas não curam. Não adianta. Não adianta acelerar a religiosidade. As feridas não são curadas por atividades, nem que sejam religiosas. Feridas que foram causadas pela solidão, pelo abandono, que geraram ódio de si mesmo. É o esforço que conduz à frustração. É o desastre de avião que levou pessoas queridas. São biópsias positivas que despedaçaram os sonhos. É o desemprego inesperado que tomou conta da casa e tirou a esperança do coração. São cônjuges infiéis que rasgaram o coração em pedaços e destruíram a casa. São filhos rebeldes que provocaram os pais e levaram os pais ao limite do autoquestionamento. São empregos que exigem demais, profissões que exigem demais e que minam a saúde da alma. São batalhas contra o autodesprezo, contra a zombaria, contra o bullying. São memórias de abusos que atormentam a alma. Que mesmo depois de tanto tempo, trazem ainda memórias assustadoras à alma. É o fracasso pessoal, de uma profissão que não deu certo, de uma vida que não caminhou muito bem, que veio e despedaçou os resquícios ainda de esperança. São decisões difíceis. Que seja qual for a decisão, vai gerar perdas terríveis. É a solidão que consome a alma como a neblina consome a noite, nos faz perder a visão do amanhã. Quando a nossa dor funciona como a lente da alma e da vida, o resultado, o produto, é sempre esse: frustração e tristeza. Na palavra de Deus existe um homem que lidou com a dor. O nome dele é Jó. E no último capítulo do livro, quando Jó assume a palavra, quando ele, enfim, conversa com Deus, e se você se lembra bem da história de Jó, os 3 primeiros capítulos resumem toda a história. Jó é um homem bom, Jó é um homem fiel, Jó é um homem temente a Deus. E ele sofre, assim, um ataque coordenado de Satanás. E Satanás, então, atinge a sua vida.
E é interessante que Jó perde absolutamente tudo que todo mundo tem medo de perder. O furacão na vida de Jó é terrível. Ele perde os filhos, ele perde seus recursos, ele perde sua saúde, ele perde sua honra, ele perde tudo. E é interessante que ele se mantém fiel ao Senhor, mesmo diante de todas as nuances que são apresentadas no livro, mesmo diante da sua dor, dos questionamentos da sua própria esposa, das orientações ruins dos seus próprios amigos, ele consegue manter-se fiel. É interessante que no final do livro, depois de lidar com toda essa dor e ter o que nos ensinar a como nós mesmos lidarmos com as nossas próprias dores, Jó diz o seguinte: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Esse texto, na minha compreensão, possui dois movimentos. O primeiro movimento, que nós vamos estudar agora, é essa relação da minha dor e Deus. Como Jó lidou com a sua dor? Qual foi o produto? O que aconteceu com a sua dor? E em segundo lugar, o segundo movimento, que vai ser um pouco mais rápido do que o primeiro, porque já funciona como conclusão dessa mensagem, são as consequências da interferência de Deus na vida de Jó. Então, quais são as consequências da interferência de Deus também na minha vida? Você tem dores, todos nós enfrentamos dores na alma, que ou estão escondidas em gavetas escuras da alma, ou estão muito à flor da pele hoje aqui. Você tem dores na alma, questões profundas que ficaram aí na sua alma, e a pergunta é, o que Deus pode fazer? Qual é a ação de Deus em relação às dores que você sente na alma? Primeiro, o que acontece com Jó é que ele compreende quem Deus é. Então, qual é o primeiro passo para a cura de Jó? Ele compreende quem Deus é. O texto diz assim, então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A resposta de Jó é uma resposta diante da revelação de quem Deus é. É interessante que no capítulo 38 até o capítulo 37, Jó pede uma audiência com Deus. Ele quer conversar com Deus. E no capítulo 38, Deus se apresenta a Jó. E Deus não se apresenta a Jó como um outro homem, Deus não se apresenta a Jó a partir da necessidade de Jó, Deus revela a sua glória a Jó. E no capítulo 38, 39, 40, 41, Deus desfila a sua glória. E apesar da sua dor, apesar dos entulhos que existem na sua alma, Jó percebe quem Deus é. E essa compreensão trouxe uma nova visão da vida para Jó. O primeiro sinal que revela a compreensão de Jó com relação a Deus e a vitória contra a dor é a admiração e perplexidade completa diante de quem Deus é. Jó assume esses dois sentimentos. Ele está totalmente admirado e totalmente perplexo diante do ser de Deus. E ele exclama, Senhor, eu sei que podes fazer todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor é todo poderoso. O Senhor está acima, o Senhor está além da minha própria dor. O Senhor é o Deus todo-poderoso. E o Senhor pode fazer todas as coisas. Nesse momento, quando Jó compreende quem Deus é, a sua dor perde o sentido. A dor perde o sentido. E a presença de Deus passa a fazer todo o sentido. Você sabe qual é o nosso problema como sociedade? A nossa cultura consumista, ela ama os presentes de Deus, mas não compreende a presença de Deus.
A gente ama as bênçãos de Deus, a gente ama o cuidado de Deus, a gente ama a caixinha de promessa que a gente tira o versículo bíblico mais bonito que vai fazer bem para o nosso dia a dia, a gente gosta de massagens na alma, a gente gosta de palavras que nos façam bem, a gente gosta dos presentes de Deus. Mas a gente não compreende bem a presença de Deus. Quando Jó entende quem Deus é, sua dor perde o sentido. E a presença de Deus passa a fazer todo o sentido. É total perplexidade e admiração diante de Deus. É o reconhecimento e submissão ao Senhor. No capítulo 38, por exemplo, a palavra do Senhor diz, quando Deus vem falar com Jó, então o Senhor respondeu do meio da tempestade. É o bilhete inesperado. Eu quero encontrar com você. É Deus tocando no cerne da dor de Jó. No meio da tempestade, uma voz o salvou. E essa voz foi a voz do próprio Deus. Prepare-se como simples homem. E nesse momento, Deus revela quem Ele é. Deus é totalmente Deus. Totalmente outro. Totalmente Senhor. Totalmente santo. Totalmente soberano. Deus é o Deus Todo-Poderoso se revelando ali a Jó. E Jó, um simples homem, que depende do Senhor, que não tem a visão completa dos próprios eventos da vida. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. E Deus começa com uma pergunta simples. Ele fala assim, Jó, onde estava você? Espera aí, Jó, você está sofrendo aí? Então, segura sua dor aí um pouquinho. Deus não é psicólogo. Deus não fala assim, Jó, como é que teu pai tratou você? Como é que era a sua relação? Deus ele não entra no pormenor da questão de Jó em si. Não é esse o propósito da conversa aqui. Entende o que Deus está fazendo? Ele faz uma pergunta grandiosa. Ele diz, Jó, onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, já que você sabe tanto. Quem é você, Jó? E é interessante, capítulo 38, 39, 40, Deus só faz perguntas assim. Então, Jó, onde você estava quando eu dizia para o mar, venha só até aqui e não passe daqui? Quando eu colocava os firmamentos, quando eu colocava as estrelas nos céus, quando eu separava a terra e as águas, onde você estava, Jó? É interessante, então, que num instante a dor perde o sentido. E se torna pequena demais diante de Deus. É assim que acontece. Jó percebe que o Senhor é bem maior que a sua dor. Os entulhos, os lixos da sua alma estão aqui, e ele passou a vida admirando aquela dor, vivendo a partir daquela dor, lendo a história a partir daquele entulho todo, tomando decisões a partir daqueles entulhos que de fato obstruíram o seu coração, a sua vida. E de repente Deus eleva os olhos de Jó para toda a criação, para o próprio ser de Deus, e todo aquele entulho perde o sentido. E ele percebe que a sua dor não faz mais sentido. E aqui acontece algo maravilhoso, porque Jó não foi esmagado pela culpa. Ele não foi esmagado pelos seus erros. Sabe o que acontece com Jó? Ele foi atropelado pela graça. Algo o atingiu, e esse algo é o amor e a graça de Deus. Deus se revelou a ele. Não pode fazer mal a alguém a revelação da glória de Deus. Jó percebeu que Deus é bem maior. Curou a sua vida. Curou a sua vida. Em segundo lugar, a dor limitava a compreensão de Jó. Jó teve 3 amigos, que são citados aqui na relação. O primeiro foi Elifaz. E Elifaz faz um discurso a partir da experiência. É como se Jó estivesse ali sofrendo. Eu não sei se você já conversou com alguém, algum amigo assim. Você está passando uma situação difícil, uma situação complicada, e você resolve abrir com um amigo. E você procura esse amigo e fala assim, rapaz, eu estou sofrendo. Minha vida não está bem, meu casamento não está bem, minhas finanças não estão bem, meu trabalho, minha profissão não está bem, eu estou ameaçado de perder muitos recursos num negócio que eu fiz e que, enfim, não funcionou. Você abre um sentimento difícil, uma situação difícil, e aí o Elifaz, o seu amigo, fala assim, olha, rapaz, eu sei que você está sofrendo, mas eu estou tão bem.
Você não sabe o que aconteceu. Eu fechei o melhor negócio da minha vida. Verdade. Minha esposa estava tentando engravidar, faz 10 anos engravidou. Gente, nós vamos ter um filho. Já montamos um quartinho para ele, maravilhoso. Veio tudo do Miami, montamos tudo lá, foi fantástico. Você precisa ver como está a minha vida. Tá, troquei meu carro, está maravilhoso. E ele desfila assim uma vida maravilhosa diante de você e te dá tchau e larga você ali com seu sofrimento. Esse é o Elifaz. Ele deixa Jó perdido na sua própria dor. Ele humilha Jó, porque o sofrimento revelava a incapacidade de Jó. Tem gente que pensa assim do outro, que vê o outro sofrendo e olha para o outro e diz assim, você é um incapaz. É incapaz de resolver a relação com a esposa, é incapaz de resolver a relação com os filhos, é incapaz de resolver a situação. É um incapaz. São Elifazes que vão narrando a vida a partir dos seus ditos heróicos. Mas não para por aí. Jó tem um outro amigo. Jó está bem de amigo, né? Ele tem o Bildade. E o Bildade, o nome até rima, né? O Bildade é o rei da vaidade. É interessante porque ele fala a verdade sem sentimento algum. Vamos supor que você vai tomar um café agora com o Bildade. E você abre o seu coração para o Bildade e ele te diz verdades bíblicas assim, irrefutáveis, mas sem amor nenhum. Aquela verdade, ao invés de curar você, machuca você. Mais vale estar bem do que perceber o outro. Esse é o problema. E o Zofar? O Zofar é um crente. Pensa num crente. Sabe aquele crente que não sai da igreja? Ele vai em tudo. Só vai lavar a janela da igreja, ele está lá para assistir. Fala, oh, que legal. Vim. O que você vê? Não, vim no evento aqui, a lavagem das janelas. Enfim. E ele sofre desse mal do legalismo da religiosidade. Então ele vê o sofrimento de Jó, ele fala assim, não é possível, Jó, você está em pecado. Você fez alguma coisa. Jó, investiga a sua alma. Você pecou. E você pecou feio. Você pecou, mas não fiz nada. Pecou. Tem alguma coisa aí. Vamos fazer uma regressão espiritual aqui. Nós vamos descobrir o que você fez, Jó. Faz um questionário aí para a sua alma. Você fez alguma coisa. Não é possível. Enfim, os conselhos, tanto do Elifaz, do Bildade, quanto do Zofar, foram limitando a compreensão de Jó. E ele começa a achar que os amigos estão certos, de que é isso mesmo, eu preciso de uma audiência com Deus. Eu não sei o que é, se é a experiência, se é a vaidade, se é a religiosidade, mas alguma coisa está fora do lugar. O texto diz assim, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Isso é Deus perguntando para ele. Jó diz assim, certo é que falei de coisas que eu não entendia. Ele fala a partir do pressuposto da dor. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Jó foi liberto. Ele não foi liberto dos entulhos, ele foi liberto de si mesmo. Ele não foi liberto de situações, a sua natureza foi liberta. O seu coração foi liberto. Ele percebeu que as coisas maravilhosas que ele não compreendia, agora ele compreende. A verdade é que Jó teve seus sentimentos deturpados pela dor. A sua compreensão da vida e dos fatos foi desintegrada pela dor. Em terceiro lugar, os seus olhos viram a Deus. Agora, escute e eu te falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Os meus ouvidos, isso é Jó respondendo a essa parte do discurso, os meus ouvidos tinham ouvido ao teu respeito. Eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplaram, viram a Deus. A esperança se cumpriu. No capítulo 19, Jó já havia revelado o seu coração. Ele diz assim, apesar de todo o sofrimento, eu sei que o meu Redentor vive. Apesar de toda a dor, eu sei que o meu Redentor vive. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, e aqui a percepção de Jó, que ele veria a Deus depois que ele morresse, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia o meu peito por esse momento. Interessante isso. A esperança se cumpre antes do que se esperava. Se cumpre antes do prazo, e Deus se revela. E os olhos de Jó percebem a Deus. As perguntas que Deus fez revelaram as limitações de Jó.
mas o seu coração, apesar das perguntas sem resposta, contemplaram o Senhor e viram quem Deus é. É interessante que, em quarto lugar aqui desse movimento, quando ele percebe quem Deus é, ele se arrepende. Ele diz: por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. O pecado não era o alvo da punição. Não era isso, revelar pecados escondidos na vida de Jó. Não era isso. A dor também não era o centro da existência. Não era nem o pecado e nem a dor. Você sabe qual era a ação de Deus aqui? Revelar-se a si mesmo. E quando Deus se revelou, Jó se arrependeu. O arrependimento é o ponto de mudança. É quando ele então olha para todo aquele entulho da vida e caminha para longe. Ele está liberto da dor. A dor perdeu o sentido. A dor perdeu o sentido. O turning point é esse. O que passa a valer na relação entre Jó e Deus não é mais a velocidade com que Jó pode construir argumentos, ou até mesmo ponderar diante de Deus. Na verdade, o arrependimento o faz confessar suas limitações e egoísmo, e passar a ler o mundo através da presença de Deus, e não de si mesmo. Para você vencer as dores da sua alma, você precisa ler a sua história de maneira diferente. Você precisa trocar as lentes. Talvez você tome decisões a partir do sofrimento de alguém que te ofendeu, de alguém que te abandonou, de alguém que lhe deu muito trabalho, de alguém que causou dores na sua alma. O arrependimento faz trocar as lentes. E você, como Jó, passa a enxergar a vida a partir das lentes do Altíssimo, a partir da graça de Deus, a partir do amor de Deus. É o turning point, é o ponto de mudança. O arrependimento que lhe faz parar de ler a vida a partir de você mesmo e passar a ler a vida a partir da graça de Deus. O segundo e último movimento são as consequências da interferência de Deus. São três. Três sinais na vida daquele que foi curado da dor. Primeiro, a condição de orar por quem o ofendeu. É isso que aconteceu com Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu o dobro, em dobro, tudo o que tinha antes. Elifaz, Bildade, Zofar, pessoas que antes o ofenderam, que antes o machucaram, porque Jó percebeu quem Deus é e teve então a revelação do amor do Altíssimo. Caminhou para longe dos entulhos, das dores que o levavam a ler erroneamente a vida e a tomar decisões que causavam mais dores ainda a ele e a outras pessoas, porque ele percebeu quem Deus é. Ele pôde orar por aqueles que o ofenderam. E ele pôde não apenas orar, mas perdoar aqueles que o ofenderam, primeiro na sua própria alma, e ele foi assim liberto. É a condição de você olhar para a sua história, querido, não com ressentimento de pessoas que o machucaram e o feriram, e causaram as dores que estão aí na sua alma até hoje, mas olhar para a sua história com gratidão. Olhar para a sua história com gratidão, porque o Senhor o trouxe até aqui, como você é. E à medida que você ora, à medida que você perdoa, à medida que você no seu coração se relaciona bem com a sua história, sabendo que Deus esteve presente na sua vida, mesmo quando você não o percebia, mesmo quando você não sabia, que os abismos mais profundos da sua vida você não os viveu sozinho, Deus estava com você. Isso lhe dá condições de se reconciliar com a sua própria história e saber que Deus o ama. É libertador. Segundo, a condição de provar da bênção de Deus. Interessante isso. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000
jumentos. Deus abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. É o vinho novo. O Senhor guarda o vinho novo até o final. O melhor está no final. É interessante porque antes Jó fazia todas as coisas como um ato religioso. Ele fazia tudo o que fazia porque ele havia aprendido assim, e as coisas faziam sentido do ponto de vista religioso. Ele fazia tudo o que fazia por assimilação religiosa. Mas num determinado momento, quando ele compreende quem Deus é, quando os seus olhos contemplam quem Deus é, e ele caminha para longe dos entulhos da sua própria alma, agora ele prova da bênção de Deus. E diz a palavra do Senhor que o final da vida de Jó foi melhor do que o começo. Isso deveria ser regra para a minha vida. Você sabe o que eu quero? Eu quero ser um velhinho legal. Eu quero me tornar cada vez mais maduro e mais tranquilo, sabedor de que a razão da vida não sou eu mesmo, que o ponto da vida não é que eu me dê bem, que o ponto da vida não são as narrativas das minhas histórias de sucesso, mas o ponto da minha existência é a graça de Deus que me alcançou e me fez reconciliar com a minha própria história e viver bem com o meu passado, com o meu presente e esperar pela graça de Deus no meu futuro. É assim. Porque vivendo assim eu provo da bênção de Deus. Eu sou livre da ansiedade, eu sou livre das amarras que me prendem às histórias ruins do passado e a dor não faz mais sentido. O meu prazer é desfrutar da presença de Deus. Da presença de Deus. Isso é a bênção de Deus. E por último, a condição de ver a alegria da família. Olha o que acontece. Em parte alguma daquela terra, havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Quando a coisa é assim, gente, até os filhos ficam bonitos. Tem casa que até os meninos são bonitos. Está tudo bem, até os meninos. Aqui a Gemima e a Késia são duas meninas lindas. Diz a Bíblia que elas são as moças mais lindas que existem. Não tem moça mais bonita do que Gemima e Késia. Depois disso, Jó viveu 140 anos. E viu seus filhos e seus descendentes até a 4ª geração. Jó viu os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos. Então ele morreu em idade muito avançada. Eu não sei, assim, eu estava pensando nesse texto, eu não sei até quando eu vou viver, não sei. Não sei. Meu avô viveu até 88, se eu chegar a 88, tá bom. Pode um pouquinho mais também, não ficaria triste, de forma alguma. Mas o fato aqui não é a longevidade, não é até onde eu vou, mas como eu vou. Como eu vou. E eu comecei a pensar nos meus filhos, e na minha esposa, nas dinâmicas que a gente ainda precisa viver, na alegria que a gente precisa descobrir ao redor da mesa, de olhar nos olhos uns dos outros e perceber que o mesmo Deus que se revelou a mim, se revela também à vida dos meus filhos. E que essa bênção de Deus que me alcançou vai também alcançar a vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. E que o sentido da bênção de Deus é desfrutar dessa vida não regida pela dor, não regida pelos traumas, não regida pelas obscuridades da alma, mas regida pela graça de Deus que alcança a minha casa e me faz feliz de novo. E me faz olhar nos olhos dos meus filhos e da minha esposa e sinceramente amá-los e desejar ser a bênção que Deus deseja que eu seja na vida deles e depositar tesouros eternos no coração daqueles que o Senhor me confiou. Você não nasceu para carregar dores sem fim na sua existência. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus na sua vida é que você contemple a graça do Senhor. Contemple a beleza de Deus. E seja liberto das dores que o ofenderam. Prove da bênção e dessa liberdade que há em Deus.
e viva bem com as pessoas que estão ao seu redor. Eu quero, nesse final, orar por você. Você compreende quem Deus é, querido? Porque se você não compreender quem Deus é, a sua dor vai reger a sua vida e vai ditar as regras das suas decisões para o resto da sua existência. O que tem limitado a sua compreensão de Deus? Seus olhos já contemplaram a Deus? O que ainda falta para que você receba o abraço da graça de Deus? Eu quero terminar esse encontro orando com você. Orando com você. Eu fico pensando em Jó. Jó era um homem assim, aparentemente feliz, estava tudo bem. Mas de repente, num dia imprevisível, a dor atingiu a sua vida. Seus filhos estavam jantando ao redor da mesa, um vento forte atingiu a casa desabou sobre os seus filhos. Ele de repente recebe a notícia que todos os seus filhos morreram. Ele mesmo se viu enfermo. Coçava a sua pele com cacos de telha. Ele sofreu na pele a dor da enfermidade. Ele sofreu com os olhares desconfiados das pessoas, ele sofreu com o desprezo da esposa, ele sofreu com o desprezo dos amigos, ele sofreu. E sua vida toda ele tinha essa pergunta na sua alma: por que essa dor no meu coração? Por que essa dor não sai? Mas num determinado momento, Deus resolveu vir ao encontro de Jó. E ele disse: Jó, eu quero falar com você. E de uma maneira assombrosa, eterna, Deus revela, desfila a sua glória diante de Jó. E todo aquele entulho, toda a tristeza, toda a dor, vai deixando de fazer sentido, vai se desprendendo de Jó, e ele vai se vendo liberto de tudo aquilo. E de repente, por um ato da pura graça de Deus, Jó contempla quem Deus é. E quando ele contempla quem Deus é, ele diz: Senhor, antes a minha dor fazia sentido. Eu conheci o Senhor assim de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. O Senhor pode fazer todas as coisas. Nenhum dos planos do Senhor é frustrado. Eu confio plenamente na tua pessoa e na tua vontade. Você sabe o que aconteceu com Jó? Ele foi livre de si mesmo. Você sabe o que Deus quer fazer com você? Deus quer libertar você das suas dores. Porque as suas dores não são aquelas que vão dizer o destino e o rumo da sua vida. Não são elas que ditam as regras. Não são suas dores quem dão a última palavra. A última palavra é de Deus. E Deus ama você. Senhor Deus amado, muito obrigado, Senhor, por essa manhã tão especial. Muito obrigado porque a nossa alma, Senhor, é inspirada e tocada pela Tua palavra, Senhor. E nós compreendemos que a dor não faz sentido quando nós percebemos quem o Senhor é, ó Pai. E quando percebemos quando o Senhor é, nós caminhamos para longe da dor e para perto do Senhor, ó Pai. E percebemos que apesar das situações da vida, que nos causaram ou nos causam desconforto, o Senhor está presente, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a como Jó, sermos libertos desse peso do passado. Percebemos que o Senhor nos abençoa no presente e desfrutarmos de uma vida regida pela Tua graça, pela Tua alegria e pela Tua presença hoje, no centro da nossa casa, Senhor. Faz isso em nós, ó Pai. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia.